Um compilador, baseado em um sistema de compilação pura, não realiza traduções. Os programas são interpretados por um software interpretador. Bem, a letra A a gente já vê compilador e interpretador. Isso são coisas diferentes. O que é um compilador? O compilador ele pega o seu código, compila, quer dizer, empacota tudo, transforma ele em linguagem de máquina, geralmente um executável, para que a sua máquina entenda como executar esse pacote. Já o interpretador ele faz diferente. O interpretador ele pega o seu código e interpreta linha a linha. Ele vai varrendo e vai executando passo a passo conforme ele vai lendo, como se fosse uma leitura mesmo normal. Já nessa opção a gente já vê que essa opção está errada, porque o compilador ele não realiza interpretação. Vamos riscar a letra A. Ela não está certa. Agora, um compilador do tipo JIT, Just in Time, tem sido utilizado em linguagens como Java e C#. Na prática, o JIT transforma um sistema híbrido em um sistema de compilação adiada. Essa questão está certa. Mas eu nunca marco a questão certa antes de ver as outras questões, porque às vezes você acha que está certo, mas tem alguma coisa que tem algo mais certo do que você está vendo. Então vamos só deixar essa questão anotada, que pode ser essa letra B. Certo? Agora vamos explicar o que é esse conceito de compilação adiada. Quando você pega linguagens como Java, você faz o seu programa, se escreve lá no bloco de notas, no Eclipse ou qualquer outro programa. Vamos pegar o Eclipse, você digita lá o seu programa Java lá no Eclipse. Quando você compila, ele não compila diretamente para a linguagem da sua máquina. Ele compila para uma linguagem intermediária que é chamada de bytecode. Qual a diferença disso para uma linguagem compilada normal? A vantagem desse método é que você não precisa se preocupar com a arquitetura que você está trabalhando. Por exemplo, se você escreve uma linguagem em C para um AMD, processador AMD, e aí você quer mexer com o endereço de memória. Você pega esse programa e joga o mesmo, só um Ctrl+C, Ctrl+V em um processador Intel, por exemplo. O endereço de memória, esse endereço de memória que você estava usando pode ser diferente do processador Intel. Então vai dar erro de compilação ou erro de execução no seu programa. Nesse método de você ter essa compilação adiada, de você transformar isso em bytecode, você precisa de uma máquina virtual. Por isso que você instala a máquina virtual Java na sua máquina. Quando você pega esse programa em Java, você não precisa se preocupar para qual arquitetura você está escrevendo. Você escreve em Java e vai funcionar em qualquer lugar. O trabalho de traduzir, por exemplo, nesse caso, o endereço de memória é o trabalho da máquina virtual e não do compilador. Vamos passar para o próximo item. Um compilador que utiliza implementação híbrida traduz o programa para um código de um formato intermediário e esse código é compilado. Não, na verdade esse código, a diferença aqui ao invés de ser compilado, deveria ser interpretado. Por quê? O que ele faz? Ele faz exatamente isso na implementação híbrida. Ele traduz a linguagem, vamos pegar o Java como exemplo, ele traduz o Java para uma linguagem bytecode, só que a máquina virtual Java, ela interpreta esse bytecode. Esse bytecode não chega a ser tão alto nível quanto a gente escreve, mas também não é linguagem de máquina, é uma linguagem intermediária entre o alto nível e linguagem de máquina. Mas o bytecode não é compilado pela máquina virtual, ele é interpretado pela máquina virtual. A desvantagem disso de uma linguagem completamente compilada é porque o tempo de execução é um pouco menor do que se ela fosse completamente compilada. Vamos passar para o próximo item, a letra C, a gente já viu que não é. Vamos passar para o item D. Separa a tarefa de analisar a semântica do código em duas partes: análise léxica e análise sintática. Esse processo é realizado por uma máquina virtual.
essa parte que faz é o compilador. O que é análise léxica e análise semântica? Análise léxica, o compilador vai ver os símbolos. Por exemplo, o nosso alfabeto, se você está usando A, B, C, D, são símbolos reconhecíveis, mas se você botar um caractere chinês ali, ele não vai conhecer. Então, isso é a análise léxica que faz. A análise sintática é ver se as coisas estão na ordem certa. Por exemplo, muitas linguagens não deixam você começar com um número, só com uma letra. Então ele vai verificar se isso está certo. Por exemplo, x igual a x mais 1. Ele vai ver se essa ordem desses símbolos está corretamente. Você não pode botar, por exemplo, x mais 1 igual a x. Você não pode atribuir x mais 1, você tem que botar o x igual a alguma outra coisa. Então isso a análise sintática vai fazer. Mas esse processo é feito pelo compilador, não pela máquina virtual. Então a letra D também está errada. E um compilador de uma linguagem de programação traduz o código de baixo nível para a linguagem de máquina. Não, aqui a gente pode trocar porque ele não traduz o código de baixo nível, ele traduz o código de alto nível. Então a única que restou é a letra B. Esclareceu suas questões? Qualquer dúvida, posta aqui nos comentários, curte aí o vídeo, assina o canal para receber mais novidades. Abraço!